Presidente da Confederação Nacional das Indústrias do Brasil fala em mudar lei trabalhista e cita jornada de 80 horas semanais. Pasmem, 80 horas semanais. Para defender aí a sua lógica, claro que ele usou o exemplo da França, e nesse vídeo a gente vai desvendar um pouco do que de fato acontece na França e o que de fato pensa, pela interpretação do que ele disse. A gente vai tentar entender o que pensa um cidadão que sugere que os trabalhadores devem trabalhar 80 horas por semana. Antes de começar, eu peço a vocês para imaginar um médico trabalhando 80 horas por semana. Com certeza você não gostaria de ser operado por um médico desse, mas vamos lá. Sejam bem-vindos ao canal Notícias Comentadas. Aqui a gente comenta a notícia dentro de um contexto que só assim ela faz sentido e nosso canal não tem censura. Vamos entender então esse caso. Robson Braga usou como exemplo reforma trabalhista adotada na França. Reforma prevê jornada semanal de 60 horas e não de 80 em casos excepcionais. Vamos começar a falar a verdade. Esse aqui é o Robson Andrade, que é presidente da Confederação Nacional das Indústrias. Tá? O presidente da Confederação Nacional das Indústrias, Robson Braga de Andrade, defendeu nesta sexta-feira, dia 8 de julho de 2016, que o Brasil deve estar aberto a mudanças na legislação trabalhista para enfrentar a crise econômica. Ele citou o exemplo da França, onde o governo adotou a reforma trabalhista que permite, entre outras medidas, que empresas negociem com empregados o aumento da jornada para até 60 horas semanais em casos excepcionais. Isso aqui não é bem verdade, porque você coloca lá no fundo, assim, em casos excepcionais, dá a impressão de que qualquer pessoa, né, apesar de estar colocado aqui em casos excepcionais, dá a impressão de que qualquer empresa poderia fazer essa situação, e isso não é verdade. O fato de o presidente da Confederação Nacional das Indústrias ter utilizado isso como se na França fosse usado para qualquer área, mostra já uma deturpação da informação na França. Eu acredito que, se você vai citar um exemplo, é bom que você entenda do exemplo que você está citando, porque a França não serve de exemplo aqui para aumento de carga de horário para os trabalhadores brasileiros. A reforma, que foi determinada pelo governo sem consulta ao parlamento francês, vem provocando protesto em todos os países. A gente tem visto aí os protestos na França cada vez mais intensos. Depois eu vou explicar para vocês o que é que de fato foi feito, que não é simplesmente isso aqui, aumento de carga semanal, é bem menos que isso e já está causando protesto. Sobre as questões trabalhistas, nós vimos que a França, promovendo uma reforma sem enviar ao Congresso Nacional, o governo tomou a decisão. Nós aqui no Brasil temos jornada de 44 horas de trabalho semanal. Centrais sindicais tentam passar para 40. A França tem 36 horas semanais, que também é inverdade, ele também errou aqui também, é 35 horas semanais. Passou a possibilidade de até 80 horas semanais, que também está errado, são 60. Então, mostra que o presidente, infelizmente, nesse caso aqui, está extremamente mal informado. E até 12 horas diárias. Disse Andrade que se equivocou a falar em até 80 horas semanais. A razão disso, aqui vem eu acho que nesse parágrafo aqui, vem a má intenção do uso da informação, que é a base do nosso canal. A base do nosso canal é tentar desvendar aí a imprensa e as pessoas que muitas vezes tentam deturpar informações para aplicar as suas más intenções, digamos assim. A razão disso é muito simples. A França perdeu competitividade na indústria e a França está revendo a legislação trabalhista. E nós temos que estar abertos a mudanças, completou ele. Andrade fez as declarações após se reunir na sede da CNI, em Brasília, com o presidente em exercício Michel Temer. Então veja bem, nós temos por um lado um presidente interino que está caprichando muito em aumentar as despesas, né, e para isso pediu carta branca para gastar mais dinheiro para o Congresso e para a Câmara dos Deputados, e eles aprovaram isso, e cada vez mais ele está aumentando o salário, né? Nós vimos que esse pedido para aumentar as despesas, basicamente é para comprar ali o impeachment dele, né? Já que ele tinha que comprar o judiciário, comprar o aumento de deputado, aumentou o salário de todo mundo, então isso tinha um preço. De onde é que o Brasil ia tirar isso sem comprometer a meta fiscal? Aí ele pediu a carta branca da Câmara dos Deputados, que aumentaram para 170 bilhões, sendo que nós sabemos que não é bem assim. Mas vamos voltar aqui ao caso da França. A má vontade é o seguinte,
a vontade de colocar isso no Brasil na goela dentro, digamos assim, na marra. A razão disso é muito simples. A França perdeu competitividade na indústria e a França está revendo a legislação trabalhista. E nós devemos estar de braços abertos. Quer dizer, é como se a França realmente tivesse feito isso aqui. Ah, não, perdemos competitividade, agora vamos fazer o seguinte, vamos aumentar a quantidade de trabalho. Trabalho é convertido em hora. Por exemplo, um funcionário, ele ganha dinheiro para dedicar o seu tempo para uma determinada empresa, para uma determinada atividade. Você contrata alguém e a partir daquele momento você acerta, olha, de 10 às 16 horas você vai trabalhar para mim. Então a pessoa deixa de fazer alguma coisa para ela. E com isso a gente consegue fazer uma equivalência entre tempo e dinheiro. O seu tempo vale tantos reais. Dependendo da sua qualificação, o seu tempo vale mais ou menos reais. Mas é o seu tempo que se compra. Pois bem, ele fala lá na frente, o presidente, ele fala o seguinte: o presidente da CNI defende que medidas duras para... Entretanto, diz ser contra o aumento de impostos para reequilíbrio das contas. O aumento de impostos poderia pegar um pouco as empresas, né? Poderia tirar um pouco de dinheiro das empresas para tentar reequilibrar as contas. Aí o presidente da CNN é extremamente contra. Seria um investimento de dinheiro. Então, na lógica do presidente da CNI, o Robson Andrade, as empresas que têm mais dinheiro e mais estrutura do que um trabalhador, elas não querem de maneira nenhuma, se recusam, não há possibilidade nenhuma de investir dinheiro com o aumento dos impostos para tentar equilibrar a economia, mas sugere que o trabalhador comum invista dinheiro, entenda-se, tempo não é dinheiro? Então o trabalhador comum tem que investir dinheiro para resolver o problema do país, causado por irresponsabilidade política, seja de quem quer que seja, mas não é culpa do povo. Então, para o presidente Robson Andrade, faz sentido o governo aumentar a carga, os trabalhadores pagarem com o seu tempo o dinheiro necessário para resolver o problema da crise, mas a empresa não deve pagar. Ele é extremamente contra. Tem que fazer medidas duras, mas não para o nosso lado. Tem que botar medida dura para cima do trabalhador, não para a gente. Então o que ele quer? Ele quer que o trabalhador pague e ele não quer pagar nada. E por outro lado ele também quer diminuir os privilégios, que ele chama de privilégios, que a gente chama de direito trabalhista. Então diminui o direito trabalhista para que eles possam aumentar a competitividade. Uma visão extremamente neoliberal, que é defendida por muitas pessoas. Inclusive, quem não entende muito de economia também gosta de defender esse tipo de coisa. Agora a gente vai dar uma passeada nos outros sites e para entender um pouco o que acontece. CNI defende carga de 80 horas semanais para trabalhadores brasileiros. Na verdade, o presidente Robson Andrade que defendeu isso. A gente não tem uma carta oficial da CNI defendendo essas 80 horas de trabalho, 80 horas semanais de trabalho. Pelo menos até esse momento aqui eu não vi em nenhum momento a CNI publicar uma nota dizendo que defende, a CNI é uma entidade que defende que seja trabalhado 80 horas. Aí ele está explicando mais aqui um pouco sobre isso, aí ele fala aqui, vemos agora que o governo francês, sem enviar ao Congresso, toma medidas com relação às questões trabalhistas. Aí ele fala novamente aquele texto. Aí aqui nós temos a confirmação dessa notícia, mais uma vez, né? O presidente da CNI causa polêmica sobre jornada de 80 horas semanais. Depois que ele viu que falou besteira, ele fez o seguinte: as declarações foram feitas após reunião de Andrade com o presidente em exercício Michel Temer e cerca de 100 empresários. No entanto, a assessoria de imprensa da CNI informou por meio de nota que Braga jamais defendeu que as medidas adotadas na França sejam aplicadas no Brasil. A CNI tem um profundo respeito pelos trabalhadores brasileiros e pelos direitos constitucionais, símbolo máximo das conquistas sociais de nossa sociedade. Eu acredito que talvez, a CNI deveria sim ter esse profundo respeito, mas esse profundo respeito não está sendo demonstrado de maneira nenhuma pelo seu presidente, o Robson Andrade. Não acredito que a CNI realmente vai querer o pior para o trabalhador brasileiro, não. Aí tem o seguinte, aqui no site do UOL, isso também do dia 8 de julho, isso tudo está sendo publicado no dia 8 de julho. Vamos ver aqui, esse aqui é
9 de julho de 2016. E, bom, nessa sexta-feira o presidente Robson Andrade gerou polêmica ao defender mudança na lei trabalhista. E aqui tem o seguinte: a Organização Internacional do Trabalho, bem aqui, ó, a Organização Internacional do Trabalho, OIT, adotou na sua primeira convenção definindo a jornada de trabalho não deve ultrapassar 8 horas por dia e 48 horas por semana. Esse limite foi ratificado apenas por 52 países. Apenas, né? A gente vê assim a mídia dizer apenas, mas realmente são muitos países. Normalmente os países desenvolvidos. Então você vê que a Organização Internacional do Trabalho, ela tem braço, é um braço das Nações Unidas. Então as Nações Unidas estuda aquilo ali e leva em consideração as questões do ser humano e faz uma sugestão. E eles sugeriram 40 horas semanais, o que daria aí as 8 horas diárias. Aí nós vamos aqui um caso interessante, é o site da Globo. Eu cada vez mais acho o Globo, o jornal O Globo, essa coisa da Globo aqui, mais mentiroso. Ele se equivale bastante à revista Veja. E como fonte de informação, eu vou citar isso durante um tempo, mas depois a tendência é parar mais, porque eles mentem muito. Então, como fonte de informação, eu alerto bastante vocês para ter muito cuidado com tudo que se relaciona ao Globo. Na França, leis de 35 horas semanais divide trabalhadores e patrões. Ele começa a citar aqui exemplos e faz o seguinte: a cabeleireira de 54 anos trabalha 39 horas semanais no salão em Paris, por isso tem direito a 2 dias de folga extra no mês. A chamada RTT, redução de tempo de trabalho, prevista na legislação francesa. Ela é a favor das 35 horas semanais. Mudar a lei e aumentar a carga tributária não vai mudar isso, não será bom para os franceses. Aí ele coloca em contrapartida uma outra opinião do patrão, Frederic. Patrão que é proprietário do salão. Sou obrigado a trabalhar 50 horas semanais para compensar. Não tenho condições de contratar mais um empregado e como a hora de trabalho dos meus funcionários não é suficiente para manter o salão, tenho que trabalhar mais. Qual é a empresa normal onde o patrão, onde o gestor não trabalha bem mais que os funcionários? Isso é comum, é uma decisão dele. Ele vai para casa e fica pensando: como é que eu posso melhorar aqui, como eu posso melhorar ali. Se falta alguma coisa, não dá para ele, isso não é opcional para ele. O dono da empresa, ele normalmente, pelo menos no início, enquanto é pequeno, ele sempre vai trabalhar menos. E aí ele coloca aqui, nessa notícia aqui, publicada aqui pelo Fernando Eichenberg, ele coloca como se isso fosse ruim para a França. A França sofre com as 35 horas. Ele começa a pegar a opinião de pessoas em que essas pessoas dizem que isso é ruim, essa carga tributária pequena. Normalmente são patrões. A França sofre com as 35 horas semanais, que nos levou a um dos custos de produção mais altos da Europa. Nosso problema maior é a combinação de fatores, o alto custo do trabalho e a rigidez do mercado. Bom, a questão da redução da hora semanal se dá também muito para aumentar a quantidade de vagas de trabalho. Imagine, o que é melhor para o mercado? Vendo aqui o lado dos trabalhadores. Uma pessoa só trabalhar 80 horas por semana ou duas trabalharem 40 horas. Você diminui o desemprego. E 40 horas semanais também vê a questão da família. Um pai que trabalha 80 horas semanais provavelmente vai ter sua família destruída, porque como é que a família, mulher e filhos vão ficar esperando o pai? Não tem contato com o pai. Um pai como esse, uma mãe como essa, vai ficar basicamente trabalhando para alguém. Todo o tempo dela. É como voltar um pouco ao tempo da escravidão, sendo que a única diferença seria que com o seu salário, quer dizer, com a venda da sua vida, ele fomentaria, quem sabe, a vida da sua família, dos seus filhos. Quem sabe? Mas ele não teria mais família, pode ter certeza disso. Agora vamos entender de fato como funciona a França. Tem um artigo aqui publicado pela Juliana Granger e Thaí Nalon, publicado no dia 8 de julho também de 2016, aqui do site Aos Fatos. Até recomendo esse site. Ele diz o seguinte, vamos lá para a parte que nos interessa. Bem aqui. No entanto, o que a nova lei trabalhista francesa estipula é que apenas em casos de emergência e após negociação com o sindicato,
as horas extras poderão chegar às tais 12 horas por dia, 8 horas com 4 horas extras. E vamos bem aqui, antes tem uma outra informação, que é a seguinte, que diz o seguinte: caso contrário, continua valendo o máximo de 10 horas por dia, 8 horas normais, com no máximo 2 horas extras no mesmo período. Isso por que acontece? Tem gente que quer trabalhar mais do que o normal, porque está precisando de grana, sei lá o quê, e daí ele começa a trabalhar horas extras. Então o período normal é 8 horas. Passou de 8 horas, aí é hora extra. Essa hora extra, ela precisa ser limitada. Ela não pode ser liberada a qualquer custo. Por quê? Vai contra as indicações da Organização Internacional do Trabalho e outras, e uma série de coisas também que vê a questão humana. Então, o que está se regulamentando aqui na França é a quantidade de horas extras permitidas, mas a quantidade de horas de trabalho é de 8 horas, a jornada de trabalho é de 8 horas por dia. Isso não muda, somente as horas extras. E aí vamos entender o seguinte: a nova legislação também reafirma que durante a mesma semana a duração máxima no trabalho semanal é de 48 horas e que o tempo de trabalho semanal calculado ao longo de 12 semanas consecutivas não deve exceder 48 horas, exceto em casos de exceção previsto na lei. Agora, quais são essas situações excepcionais? José Carlos de Carvalho Boibon, mestre em Direito de Trabalho e pesquisador do tema na USP, explica que a jornada máxima a ser permitida passa a 60 horas semanais. Porém, essas horas são extras são exceções previstas em decretos e aplicáveis apenas em circunstâncias excepcionais. São casos extremos nos quais o governo francês vai permitir 12 horas semanais. Por exemplo, acontece uma grande nevasca e a empresa é responsável por limpar as estradas, que não vai ter tempo de contratar gente naquele momento, né, que aconteceu um acidente naquela hora, não vai ter tempo. As estradas estão cheias de neve e precisa que os trabalhos excedam as 10 horas. Ou desabastecimento de algum remédio em caso de um surto epidêmico. Isso significa que, para poder demandar essa jornada de 60 horas, o empregador vai precisar da autorização de uma autoridade administrativa responsável pela inspeção do trabalho, que concederá essa permissão com base em condições determinadas pelo Conselho do Estado da França. Essas 60 horas não podem ser usadas por uma empresa que fechou um contrato com um cliente e precisa aumentar a produção, por exemplo. E aqui a gente vê a extrema maldade da imprensa e também do senhor Robson de Andrade, como eu falei. Vocês estão vendo que é casos realmente excepcionais. Do contrário, continua. O que está se regulamentando aqui é somente a hora extra. Mesmo assim, o senhor presidente da Confederação Nacional das Indústrias, Robson Braga, defende o aumento da jornada de trabalho semanal, como se na França, e cito o exemplo da França, como se na França fosse uma coisa como aquele que ele está pregando aqui, simplesmente aumentar a jornada de trabalho. E isso é mentira, isso é inverdade e mostra uma profunda má vontade, má intenção do senhor Robson Andrade, ou então uma coisa que eu não sei se é melhor, uma profunda má informação, um camarada completamente alienado, que não sabe o que está falando e cita exemplos, vai deturpando as verdades para construir a sua mentira. Muito preocupante. Com certeza, eu acho que um presidente de uma instituição como a CNI deveria estudar bastante, se informar. Ele tem toda uma assessoria. Então vamos estudar isso direito. O que está acontecendo na França, antes da gente sair por aí vomitando informações que não são verdade. Bom, com isso eu vou finalizando aqui a notícia. Esse documentário, na verdade, que a gente faz aqui é um documentário, já que a gente faz pesquisa e constrói um cenário. E aí você fica à vontade para deixar o seu comentário, lembrando que eu, mais uma vez, estou em viagens, e como o meu trabalho também é fundamental, eu não vivo do canal, apesar o canal é um projeto que eu tenho, um projeto de esclarecimento em meio a tanta desinformação na mídia brasileira, que vem sofrendo crítica também da mídia internacional, e aí a gente precisa fazer alguma coisa. Eu acho que é uma maneira que eu posso contribuir para isso. Grande abraço, não deixe de deixar o seu comentário aí, e a gente vai se ver então no próximo vídeo. Até lá!